quando a gente pega a economia brasileira, o que leva o PIB para cima é o nosso agronegócio, nossa agricultura, né? Quando você olha para a nossa indústria, o que você entende que o Brasil tem que ter para crescer a nossa política industrial? Ou seja, crescer a nossa indústria, nosso parque industrial? Olha, a versão curta disso, e quando a gente está falando de longo prazo, é bem simples, cara. Gente mais qualificada, então estamos falando de investimento em educação pesado e educação voltada a preparar as pessoas para o mercado de trabalho. E a segunda parte é mais mecanização, automação em um ambiente de negócios melhor. Então, só que tendo dito isso, a gente está com a maior oportunidade de fazer isso que a gente já teve. Deixa eu explicar por quê. A indústria brasileira ganhou muita competitividade de 2 anos para cá por 2 fatores. O primeiro deles eu comentei que, aliás, não comentei, quando começou a pandemia, o dólar subiu no mundo inteiro. O dólar ficou mais alto em relação a tudo quanto era moeda, por 2 meses. Na sequência, depois que bancos centrais e governos deram os maiores estímulos econômicos que a gente já viu na história da humanidade, a economia mundial respondeu. Imagina fazer um parâmetro. Cara, tinha um doente, estado gravíssimo. Cara, podia ficar, estado terminal. Dá tudo que você tiver de remédio pro cara. Só que deu certo, virou. Na hora que, aliás, tá dando inflação agora por conta da quantidade. Agora é o efeito colateral do remédio todo que foi dado. Mas a parte importante é quando a economia mundial melhorou, o dólar caiu tudo que ele tinha subido no mundo inteiro. No mundo inteiro não, tirando meia dúzia de países, Brasil incluído. Aqui o dólar ficou alto. Então o que significa isso aqui? Quando o dólar volta para os níveis mais altos, em relação ao real lá em cima, mas não em relação ao resto, estou usando o dólar como base porque ele é a moeda de conversão no mundo inteiro. O que aconteceu na prática? Produzir no Brasil ficou mais competitivo. Então vamos voltar no exemplo do microfone. $400, chegava aqui a R$1.600, vamos arredondar, falar que passou para 6, chegou a 2.400. Tem um cara que faz microfone no Brasil, quer dizer, chegava a 1.600, tinha um cara que fazia microfone no Brasil 1.800. A 1.800 era mais fácil você trazer de fora a 1.600. A 2.400, vamos fazer no Brasil? Segundo, eu falei só de um aspecto, que é o dólar, mas tem um segundo. O que aconteceu com o salário mundo afora? O salário subiu para burro, porque o desemprego na Europa, nos Estados Unidos, está no nível mais baixo. O desemprego nos Estados Unidos é 3%. No Brasil, antes da pandemia, o desemprego já estava lá no céu. Quando veio a pandemia, ele vai ao céu ao quadrado. Moral da história. De lá para cá, faz 2 anos que o Brasil está batendo recorde de geração de emprego quase todo mês, mas ainda assim, aliás, só um detalhe, tá? Esse ano, entre as 20 maiores economias mundiais, o Brasil foi o país que mais gerou emprego, que a taxa de desemprego mais caiu no mundo inteiro das 20 maiores economias foi o Brasil. E isso, aliás, é resposta exatamente àquilo que eu comentei da alta de juros. Mas é que foi em serviços, né, Ricardo? Assim, eu perguntei isso porque, se a gente pegar os dados, a desindustrialização do Brasil nos últimos 30 anos, Sim. Cara, é decréscimo atrás de decréscimo. O que acho que rola uma reflexão foda aqui é entender como que o nosso país pode ter uma política industrial onde volte a crescer a indústria, porque a indústria, querendo ou não, cara, a galera que trampa na indústria é onde mais absorve trabalhadores, melhores salários, entendeu? É o que levanta a economia para cima. Deixa eu explicar o porquê disso aqui. Quer dizer, por que a indústria é onde os salários na média são mais altos? Porque a produtividade na indústria é mais alta. E por que a produtividade na indústria é mais alta? Porque a mecanização na indústria é maior. Então, assim, pensa o seguinte, quando você vai pagar para um cara que está com uma enxada, você deu o exemplo do agronegócio, quando você vai pagar um cara com enxada, quanto o cara com a enxada produz? X. Quando você vai pagar com um cara com trator, o cara produz 10 vezes mais, o salário desse cara é 10 vezes mais alto que o do outro. Perfeito. Na indústria, o raciocínio é o mesmo, porque a indústria inteira é automatizada, mecanizada. Então, uma das coisas, inclusive, que são engraçadas é que tem gente aqui que fala, não, vamos defender o trabalhador, então vamos impedir que haja muita automação, mecanização. Cara, você está condenando todo mundo a receber um salário vagabundo para o resto da vida. Ao contrário, tem que educar essa galera, permitir com que ela possa trabalhar com coisa melhor e ganhar mais. É exatamente o contrário, está completamente errado. Mas o efeito prático desse negócio é que, por que eu falava que a indústria tem mais chance hoje do que nunca de ganhar essa competitividade? Então eu falei, a primeira coisa que é a questão do câmbio. A segunda é salário real, ou seja, ajustado pela inflação no Brasil hoje é mais baixo do que era há 10 anos. Tá? Em 2012 o salário era mais alto na média do Brasil. Então significa o seguinte, ficou barato produzir no Brasil. Primeiro, porque o custo do produto importado está mais alto. Segundo, porque o custo de mão de obra despencou no Brasil por conta daquele desemprego alto que eu comentei. Mas tem um terceiro fator.
A grande virada que a economia mundial, particularmente a indústria mundial, vai dar, que está ligada a uma mudança de matriz energética, o Brasil está ultra bem posicionado para ser um dos líderes, se não o líder global. Que é o seguinte, todas as grandes viradas econômicas aconteceram em grandes mudanças de forma de energia usada para a produção. Então você falou da indústria. Cara, você vai lá atrás, o negócio era o seguinte, era força humana, depois a gente começou a usar uns burricos, era força de animal, aí um cara falou, pô, e se a gente usasse o vapor d'água aqui, máquina a vapor, cara, a produtividade vai lá para cima. Movimento seguinte, energia elétrica, os hidrocarburetos, todos os derivados do petróleo e por aí vai. Agora, cara, é energia limpa. Mas vamos falar de energia limpa. Você pega na parte de veículos. O Brasil tem uma das matrizes mais limpas de energia que tem, porque grande parte nossa é biocombustível, que é etanol. Você pega energia elétrica, é mais ainda. O Brasil é, entre as grandes economias, a que tem a maior parte da matriz de energia hidrelétrica. Lá fora, Europa, Estados Unidos, basicamente é queima de carvão e queima de derivado de petróleo. Outro detalhe, aonde a gente está crescendo energia, fundamentalmente é eólica e solar. E, aliás, o Brasil é um dos países que mais cresce isso aqui. E o Brasil tem uma vantagem gigante. Eólica, eu posso dar um exemplo, eu tive há uma semana no sertão do Nordeste, sertão do Rio Grande do Norte, visitando um parque eólico de Anemos, que fica em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, e vi duas transformações incríveis. A primeira é o seguinte, quando você vê a magnitude do que é um negócio daquele, não precisa muito. Cada pá eólica, então você olha aquele negócio, a torre, os números eu não vou lembrar exatamente, mas se eu não me engano, cara, a torre tem 130 metros. Cada pá tem quase 80. É um negócio gigante. Esse parque eólico sozinho tem 33. Tem vários outros parques eólicos lá. Por que isso está acontecendo? Porque o nosso vento, aquela história que o Brasil é abençoado por natureza, até no vento. Exatamente a mesma turbina no Brasil gera, se não me engano, são 20%, não me lembro, são 20% ou 30% mais em média energia do que na Europa, só porque o nosso vento é regular, o deles vem todo torto. Então, por que eu estou contando isso aqui? Vem uma revolução de energia que o Brasil tem tudo para liderar. Aliás, outra, crédito de carbono. Crédito de carbono eu vou vir de duas frentes. A primeira é a floresta, a natureza. E por que vai ter crédito de carbono? Porque os europeus querem... cara, isso para eles é muito forte, eles querem um mundo mais limpo. E eu acho que isso vai expandir gradualmente. Nos Estados Unidos já tem gente, aqui no Brasil também, mas é pouca gente. Por que isso é importante? Porque cada vez mais, você quer exportar para a Europa? Cara, se você não cuidar disso aqui, você não vai exportar para a Europa. Ah, você não quer exportar para a Europa, mas você vende para uma empresa que exporta para a Europa. Você não vai vender para ela se você não fizer isso. O que isso aqui significa é o seguinte, está tendo um movimento que só começou, a gente viu a pontinha do iceberg gigante de mudança de matriz. Bom, já hoje, o Brasil produz mais energia eólica do que Itaipu produz de energia. E isso não para de crescer. Então, estou contando isso tudo porque não precisa muito. Eu acho que esse movimento é tão grande que eu estou envolvido nisso. Eu me tornei sócio de uma empresa de geração de energia limpa, perfeito, do mercado livre de energia, que é a 2W Energia, por conta disso aqui. E, aliás, só um detalhe, tá? Outra coisa importante. Ontem passou uma medida super importante que eu não vi nada na mídia com atenção, que é o seguinte. Foi editada uma portaria que foi para o Diário Oficial, que basicamente expande quem pode comprar energia no Mercado Livre. Para quem não conhece o que é o Mercado Livre de Energia, é o seguinte, nós todos estamos acostumados a falar o seguinte, onde você mora? Quem provê energia para você é X. É dele que você compra, você não tem escolha, acabou. No Mercado Livre, não. No mercado de alta tensão, que é quem consome mais, principalmente a indústria, você tem até hoje 110 mil empresas que consomem mais energia que tem a seguinte opção. Eu posso comprar de quem é que vende naquele lugar ou eu posso comprar no Mercado Livre. Por que eu compraria no Mercado Livre? Duas razões. Energia mais barata e, em segundo lugar, energia limpa. Por que eu quero energia limpa? Porque se eu não tiver energia limpa, eu não tenho acesso a financiamento, porque hoje os investidores exigem isso. Se eu não tiver energia limpa, eu não consigo vender para o consumidor que está exigindo isso aqui. Vai chegar um momento que se não tiver energia limpa, não vai vender para o governo, porque o governo vai exigir isso aqui. Por que eu estou falando dessa história? Então tem um movimento gigante nessa história. E esse processo todo vai construir uma economia nova, toda nova economia vai ser construída em cima desse negócio. Então tem uma oportunidade aqui monumental, onde o que eram 110 mil empresas, a partir de janeiro de 2014, dobram o número de empresas, porque eles reduziram o número, e muito provavelmente, a gente não sabe exatamente quando, mas
nós, 78 milhões de consumidores de energia elétrica, pessoas físicas, vamos poder, isso já é realidade em grande parte do mundo, mas não sei, vai passar em algum momento, 2025, 2026, não sei quando vai ser. Aliás, quanto antes melhor, porque é uma sacanagem você não ter escolha de poder comprar de quem você quer. Então, o efeito prático desse negócio é que vem uma revolução de energia aí e o Brasil vai liderar.